Boa tarde. Estão todos me ouvindo bem? Que bom, vamos lá então. Estão me ouvindo? Então tá bom. Ah, pessoal, então para quem não me conhece, eu sou Jean Escucel, sou professor do Senai aqui em Ceará. Já trabalho com o Senai há 8 anos e com aulas na área de tecnologia, TI, né? Aprendizagem, cursos de informática por aí. Já há uns 14 anos, tá. Trabalhei 4, 5 anos, 4 anos nas escolas, como professor do laboratório, não lembro exatamente como era o nome do cargo aí, nas escolas estaduais. Foi onde eu comecei a adquirir mais experiência aí para lidar com a gurizada, comecei a estudar mais profundamente as tecnologias voltadas para a educação mesmo, né. Era um cargo que a gente tinha como objetivo auxiliar o professor lá na sala, né. E aí vim para o Senai e desde então estou trabalhando com as ferramentas aqui, tá. Hoje nós vamos ver, o nome da live é avaliação com Google Formulários, né. Avaliações com formulários, certo. Hã, só para eu ter uma ideia, vocês conseguem dizer para mim mais ou menos, essa turma aqui é ensino fundamental, é isso? É que eu conheço alguns professores, me parece que trabalha com fundamental. Vocês conseguem me dar uma dica aí para eu direcionar um pouco o conteúdo? É isso? Tá. É para eu tentar direcionar, né, não que eu vá conseguir, porque não é uma coisa que eu entenda muito, assim, de fundamental, um, 2, primeiro, segundo ano, eu nem lembro certo, assim, qual conteúdo é cada um, tá. Mas eu vou trabalhar aqui de uma forma que vocês consigam aplicar, né, consigam utilizar o formulários aí de qualquer forma, independente também, claro, do conteúdo que eu utilizar como exemplo aqui, vocês vão conseguir aplicar aí nas aulas de vocês, beleza? Bom, vamos falar um pouquinho do Google Formulários. Alguém já usa? Já conhece um pouco do Formulários? Sim? Ah, que legal. Vamos lá então. Então vamos fazer uma live de troca de informações praticamente, né. Vamos lá. O Formulários então, ele é uma ferramenta do Google que faz parte, né, compõe o Google for Education, que é o pacote aí de ferramentas do Google voltados para a educação, né. O Google for Education ele começou há muito tempo já são muitos anos que existe esse pacote, e no comecinho lá ele era com alguns programas só, o documentos, planilhas, apresentações e o Drive, né. Com o tempo aí eles foram incluindo as ferramentas e integrando elas, tá. E o Formulários entrou aí nessa brincadeira. O Formulários ele é uma ferramenta muito bacana que serve para gente, como o nome dele mesmo entrega, né, criar formulários. E as aplicabilidades são variadas, vai depender muito do contexto que a gente quer utilizar, tá. Então, alguns exemplos, a gente pode fazer entrevista, posso fazer uma pesquisa, né, com formulários, eu posso utilizar para fazer enquetes, posso utilizar para fazer atividades com meus alunos, né, variadas, avaliações,
qualquer outro tipo de atividade, questionários, né, sem o intuito de uma avaliação, assim de reforço, né, de conteúdo. Posso utilizar para registros, né, então eu posso coletar informações para registrar, posso fazer chamada, ainda nesse momento que a gente está vivendo, as ferramentas do Google aí vieram, se tornaram a nossa sala de aula, né, se tornaram o nosso contato com os alunos, a forma que a gente tem de trabalhar com eles. E e ainda bem que nós temos essa ferramenta, né, eu sempre costumo dizer que se nós não tivéssemos o Google, talvez a gente tivesse todas essas ferramentas disponíveis, mas a gente teria todas elas separadas, não integradas. Ia criar um nó aí na cabeça para conseguir entender todas elas e utilizar todas, tá. Vale ressaltar também que, em cima disso tudo, que o Google Formulários ele consegue se integrar muito bem com o Drive e muito bem com o Classroom, tá, o Google Sala de Aula. E quando a gente usa todos esses aí juntos, a gente tem um ambiente de aula muito bacana e bastante favorável, assim, para a gente trabalhar com os alunos à distância, tá. É um desafio, é um desafio bem grande para quem está acostumado eu sempre digo que eu estou acostumado a lidar com tecnologia, eu sempre usei essas tecnologias mesmo estando em contato com os alunos. E quem não usava as tecnologias, se eu tive dificuldade agora, quem não usava tinha mais dificuldade ainda, né, teve mais dificuldade ainda, ou está tendo. Por isso é importante a gente fazer esse tipo de curso aqui para ajudar, né. Bom, vamos lá então, o Google Formulários, para quem não eu vou fazer um pouco da aula, hã, mais básica, para os que não usam e depois em alguns momentos a gente vai ter alguns pontos mais avançados, né, a gente vai avançando conforme passa a aula, para chegar nos pontos mais difíceis aí do formulário, tá. Então para acessar o Google Formulário, no computador nós temos que utilizar o navegador, tá. Nós vamos acessar o site lá, a página do formulários. No celular, não existe versão de formulários para o celular, tá? Pelo menos não existe versão oficial do Google, certo? Fica aí uma dica para quem quiser saber qual a versão oficial da Google, é só olhar lá no na loja de aplicativos, que no ladinho lá ou debaixo do nome do aplicativo vai ter lá Google LCC, né, que é produzido pela própria Google. Tem algumas ferramentas que integram lá com formulários, mas que não são oficiais, tá? E aí a gente costuma dizer que não tem formulários para celular, porque as que eu testei eu não gostei, certo? Então nós vamos usar formulários basicamente no navegador. E para isso dependemos da conexão com a internet. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Né. Lembrando que eu não vou ter acesso aqui ao chat enquanto eu estiver trabalhando com a tela aqui, então se tiver alguma pergunta, aos poucos eu vou parando aí para ver se tem alguma dúvida aí. Mas podem ficar à vontade para perguntar, tá? Vamos lá. Então, para eu acessar o Google Formulários, são várias formas que eu posso acessar ele, tá? E algumas vão diferenciar das outras dependendo para a aplicação que eu quero para esse formulário. Eu vou tentar explicar todas elas de forma aqui bem simples, tá? A primeira que eu vou colocar aqui é acessando direto pelo link, digitando aqui o caminho para acessar o site lá. Então, por exemplo, toda aplicação do Google, toda ferramenta do Google, principalmente essas for education, a gente pode acessar elas colocando de 2 formas. Por exemplo, formulário, eu posso colocar forms, que é em inglês, né,
google.com. Ele vai acessar o formulários, tá. Algumas delas funcionam colocando google.com/forms, tá. Também vai acessar a ferramenta. Tem uma ou outra que não funciona assim, mas a maioria delas vai funcionar. Então, pelo link, são 2 formas, forms.google.com ou google.com/forms, tá. A gente pode acessar direto. Bom, outra forma muito simples de acessar o formulários é quando eu já tenho uma conta, a minha conta do Google logada, quando eu já acessei a minha conta do Google. E eu vou saber disso se eu tiver em qualquer página do Google ou qualquer página de qualquer ferramenta do Google, em que vai aparecer aqui no canto o meu avatar, tá. Então tá aparecendo aqui o meu avatar, e isso quer dizer que eu tô logado na minha conta, que corresponde a ele, né, no caso a minha conta corporativa aqui do Senai. Isso me lembra de outra pergunta que eu quero fazer para vocês. Todos vocês têm conta, essa conta corporativa para o Google for Education? Tipo, a minha é jean.escucel@edu.sc.senai, né. A de vocês deve ser alguma coisa com o nome da escola ou do município, é isso? É, né. Beleza, então legal. Tá, muito bom. É porque, eu pergunto isso porque algumas, né, funcionalidades não tem na conta particular, tá. Essa conta comum do Google não vai ter funcionalidades, aí eu tenho que ficar cuidando aqui qual coisa que eu vou mostrar ou não, que não vai aparecer aí para vocês. E aí se todos têm, bem tranquilo, então posso seguir aqui, tá. Então eu vou ter aqui o meu avatar, e aqui no lado eu tenho o Apps, né, que é o menu de acesso aos aplicativos do Google. E aqui eu vou ter acesso a todos os aplicativos que o Google tem, os que eu tenho, no caso, já utilizados, que eu já acessei e tem salvos aqui, ou outros que eu posso anexar, né. Então tem alguns aqui que eu anexei, que são extensões, que são aplicativos que complementam esses outros que eu já tenho aqui. E dentre eles a gente vai encontrar, né, o formulários, tá. O formulários ele é roxinho, ele é uma pastinha roxinha assim, e a gente vai encontrar o formulários aí, tá. Outra forma de acessar, e vocês vão ter ainda a live de Google Drive, mas eu já vou dar um spoiler aqui, tá. Quando a gente acessa o Google Drive, que é a plataforma de armazenamento do Google, a gente também consegue criar formulários a partir dela, certo. Então posso criar formulários aqui direto, tá. Posso vir aqui em novo, mais e criar formulários, tá. Ou posso vir aqui, clicar com o botão direito e criar um formulário. Então esse é um spoilerzinho, vocês ainda vão ter essa live aqui de Google Drive para trabalhar com ela. E outra forma de criar formulários é através do Classroom, e essa tem uma característica bem bacana, tá. Eu não sei quem é a Suzane está de apoio, sabe me dizer, eles vão ter, né, o Classroom, Como, Jean? eles vão ter Desculpa. live de Classroom também. Acredito eu que sim, mas de qualquer forma estão todas sendo gravadas, aí qualquer coisa eles podem reprisar, a gente manda certinho o link para eles, eles conseguem depois visualizar com calma também. Tá bom então, obrigado. Desculpa. Então aqui deixa eu pegar aqui um exemplo para vocês, eu vou pegar uma planilha que eu usei aqui, criei uma atividade, então eu posso vir aqui nas atividades do meu Classroom, e na hora que eu criar, eu vou criar uma atividade com teste. E nessa atividade com teste, ela já cria um formulário, tá. Então ele está dizendo que é um quiz em branco aqui.
E aí, nesse quiz em branco, quando a gente criar o formulário, ele já fica vinculado aos alunos aqui. E aí a gente pode importar as notas do formulário, tá? É a forma mais fácil de fazer isso. E ele já entrega uma atividade para cada aluno separado. Tem esse controle adicional que a gente consegue fazer aqui, tá? Mas isso aí eu acho que na live de Classroom vocês vão ver melhor, tá? Então essas são as formas que eu tenho de acessar os formulários. São várias, assim como todas as ferramentas do Google, Jean, tá? Oi, 28 de agosto tem a aula do Classroom. beleza. Obrigada. Obrigado. Vamos lá então. Quando eu abro formulários aqui, aparece a janela para mim, né. Se eu não criei nenhum formulário, não vai ter, porque vai ter aqui os recentes, os que eu usei, né, mais recentemente. Tem esses outros modelos aqui que eu posso utilizar, mas hoje a gente vai focar no formulário em branco, vamos criar um desde o início, tá. Vamos lá então. Formulário, a gente tem 2 títulos para colocar aqui, tá. Nós temos o título do formulário em si, do conteúdo aqui dentro, e nós temos aqui o título do documento, tá, do arquivo, que eu posso colocar. Por exemplo, se eu criar um formulário lá no Drive e deixar sem título, né, ele vai ficar formulário sem título, ou ele pega o título daqui, tá, que eu coloquei aqui no formulário, certo? Bom, eu vou colocar aqui, ele já puxou aqui o nome, eu vou mudar esse aqui, vou pôr aqui formulário de teste, tá. Então, eu já tenho o formulário aqui. Ele já é criado e ele é salvo automaticamente, tá. Ele já está dizendo aqui para nós, ó, foram salvas automaticamente no Drive, certo. Se eu quiser, eu tenho a opção também de mover, né. Por exemplo, eu criei esse formulário direto do meu formulários. Então eu não fui lá no Drive e escolhi qual pasta eu queria criar, né. Eu simplesmente vim aqui e criei um formulário. Ele vai ter um diretório lá que tem os formulários, ou ele vai criar direto lá, depende da configuração que eu fiz, tá. Se eu quiser mover, por exemplo, criei um formulário e já quero mover para outro diretório do meu Drive, eu posso vir aqui e mover, tá. Eu escolho para onde eu quero colocar esse formulário. Vamos começar explorando aqui o menu, tá. Então, aqui em cima nós temos complementos, sempre que eu quiser instalar um complemento aí para o formulários e tem vários, né, que a gente pode instalar. Eu não tenho nenhum aqui que eu estou usando ultimamente, eu tinha alguns, mas eles, não me atenderam mais e eu acabei desinstalando. Só que tem bastante formulário, bastante complemento bacana aí, que muda visual para fazer alguns tipos de perguntas diferentes e tudo mais, tá. Não vou abordar isso aqui. E nós temos aqui personalizar tema, e aí a gente consegue mudar a característica visual do nosso formulário. Então eu posso escolher uma imagem para cabeçalho, tá. Ah, essa imagem aqui tem as prontas e eu posso fazer o upload, né, então eu posso achar uma imagem mais de acordo com o conteúdo que eu quero abordar, certo. Vamos pegar aqui uma imagem, então eu tenho bastante coisa aqui. Queria uma sem conteúdo, vamos deixar assim, ó, vou pegar só essa e vou inserir essa imagem.
Ele vai colocar aqui no cabeçalho, tá. E aqui eu posso escolher as cores. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, o tema, ele tá aqui, ó, ele pega um tema, uma cor parecida, né, ele tenta achar uma cor que combine com a imagem que eu coloquei, isso ele faz automático, mas eu posso mudar, né. Ele oferece aqui vários tons, então ele pega os tons de imagem que tem, os tons de cores que tem nessa imagem, e ele oferece aqui, né, como sugestão, ele deixa aqui pronto. Se eu quiser alguma outra coisa, eu posso vir aqui e alterar a cor, né, pegar uma outra opção. E ele vai colocar aqui como cor do meu tema. E a cor do plano de fundo, né, que vai aparecer aqui. Esse não tem muito o que escolher, ele vai dar as opções de acordo com esses tons aqui, para que fique um contraste, né, para que seja possível ver aqui. E o estilo da fonte. Aí o estilo da fonte nós temos 4 aqui: o básico, decorativo, formal e divertido. Eu particularmente não gosto de nenhum desses 3 aqui de baixo, gosto do básico, que é bem fácil de ler, a letra é grande e tudo mais. Mas existem esses outros aqui, né. E aí vai depender de quem a gente está trabalhando, para facilitar ou não a leitura, certo. E aí, terminei a configuração aí da minha visualização do formulário. No ladinho aqui a gente tem esse olho. Esse olho aqui é para visualizar como é que está ficando o formulário, porque quando a gente está aqui, nós estamos na visão de produtor, né, quem está criando o formulário. Para visualizar, eu vou ver como é que ele está ficando na visão de quem vai responder esse formulário. Então eu já vou ver que como é que está aparecendo aqui para as pessoas que vão responder o formulário, tá. Então neste olhinho aqui. E essas configurações aqui depois a gente vai ver. Tá? Essas outras demais aqui. Nós vamos agora trabalhar aqui com a criação do formulário. Então, são vários itens que a gente pode utilizar aqui para criar vários tipos de perguntas, né, e recursos. Então, quando a gente clica aqui na pergunta, aparece aqui as opções que a gente pode utilizar para colocar. O formulário por padrão ele já vem com uma, né? Ele já vem com a primeira, porque não dá para criar um formulário aqui sem nenhuma. Então o Google já deixa uma pergunta pronta. A pergunta, eu posso colocar qualquer pergunta que eu quiser. Eu normalmente peço como primeiro item, para que o aluno coloque o nome, né? Então, aí eu peço como teste, né? Dependendo, às vezes o meu aluno não tem o e-mail lá do corporativo para eu coletar, às vezes o e-mail dessa pessoa é um e-mail estranho, né, não tem nada a ver com o nome, e aí eu peço para coletar o nome. Mesmo coletando o e-mail, a gente pode acabar não sabendo quem respondeu, então eu sempre peço o nome, tá. E aí tem as opções aqui, se eu estou pedindo o nome, eu vou usar a primeira, resposta curta, tá. Tem um limite aí de caracteres que a pessoa pode utilizar. Logo de baixo eu tenho aqui a opção de deixar ela como obrigatória ou não. Tem a opção de excluir, tem a opção de duplicar ela, tá. Então eu vou deixar como obrigatória, ela não pode enviar, entregar esse formulário, né, no final, concluir a resposta lá sem responder essa aqui, tá. Bom, como é que eu faço então para adicionar? Terminei aqui, como é que eu faço para adicionar outra? Vai ter aqui, ó, nesse maisinho, eu posso duplicar ela, né, se for uma pergunta parecida, vou usar o mesmo estilo, obrigatória, resposta curta, eu posso duplicar, né. Outro dia eu fiz uma avaliação de eram 38 questões e muitas delas eram a mesma imagem de pergunta, então eu duplicava para não ter que toda vez carregar a imagem e dar um trabalhão, né. Tem essa função aqui. Ou a gente pode vir aqui em adicionar pergunta.
Aqui em adicionar pergunta eu vou colocar a segunda pergunta que eu sempre faço, que é data. O Google já sugere, eu coloco data aqui, ele já coloca para mim, ó, o aluno vai ter que preencher com a data, tá. Então, já peço nome e data, certo. Aqui ele já selecionou o tipo como data, isso é bacana do formulários que ele já faz isso, e vou colocar como obrigatório. Bom, essa é a primeira parte, né. Vou botar uma descrição aqui. Vou deixar só assim. Bom, terminei essa primeira parte aqui, eu vou continuar criando perguntas, só que eu vou separar essas minhas 2 perguntas em uma outra seção, né, ela vai ser uma seção, então eu vou vir aqui, ó, adicionar seção, tá. Então ele ficou o nome aqui, no caso eu estava clicado aqui, ele veio para cá, é bom que aconteceu que eu já mostro como é que faz. Eu vou arrastar essa pergunta aqui, ó, pra seção anterior, o nome, e aqui tem esses pontinhos aqui, eu arrasto aqui para outra. Então eu divido o conteúdo do meu formulário aqui em seções, tá. E vou criar a segunda seção aqui. Eu posso adicionar um título e uma descrição diferente. Então aqui, como eu criei uma seção, eu vou até mudar aqui. Vou botar aqui identificação. Aqui na seção 2 eu vou colocar a primeira parte, vamos colocar aqui temática. Eu posso adicionar uma descrição também. Vou adicionar uma pergunta para essa seção e vamos dar continuidade aqui. Então eu tenho aqui, ah, uma opção de múltipla escolha. O Google Formulários normalmente vai sugerir, tá, vai sempre sugerir, na maioria das vezes, a múltipla escolha, tá. Vou deixar como múltipla escolha, né, a gente tem aqui resposta curta, que já usamos, e temos parágrafo, tá. Então o parágrafo, a diferença é que ele vai aceitar um texto mais longo do que o resposta curta. A resposta curta é aquele texto rápido, né, uma frase, uma palavra para responder, e o resposta longa vai ser um texto maior, né. Hã, vou deixar para usar essa depois, porque é matemática. Vamos botar aqui pergunta. Se é assim que perguntou, qual o simples. Então vou pedir aí e vou pôr a resposta. Então ele já oferece uma opção aqui de resposta para mim, né. Vamos lá, opção, vamos pôr aqui 9. Vamos adicionar outra opção, 27. Um enter também ele vai descer para adicionar outra opção. Vamos botar aqui esta opção aqui, tá. Adicionei as 3 opções aqui. Beleza, concluí, é o que eu queria. Vou tornar ela obrigatória para que o aluno tenha que responder, ele não pode pular essa pergunta aqui, certo. E vou adicionar uma próxima.
Agora, ao invés de múltipla escolha, eu vou utilizar caixas de seleção. Qual que é a diferença do múltipla escolha e caixas de seleção? Múltipla escolha, eu posso selecionar apenas uma resposta. Caixa de seleção, eu posso selecionar quantas respostas eu quiser, tá? Então vamos perguntar assim, e vou colocar as opções aqui. Então, opção um, professor de matemática, me desculpa, não, eu uso o X. Se tiver que usar ponto, vocês podem me avisar que eu corrijo aqui. Na verdade, na informática a gente usa o asterisco, mas e vou tornar ela obrigatória. Vamos ver como é que está ficando. Então, olha, ele já salva automático. Vocês vão ver toda hora que vocês modificarem qualquer coisa, que ele vai salvar aqui, ó. Salvando, salvando, tá? O bacana de usar as ferramentas do Google online é que a gente não precisa se preocupar com ficar salvando toda hora. Ele faz isso para nós, tá? Vamos visualizar aí como é que está ficando. Então vai aparecer aqui, ó, identificação, as 2 perguntas que eu coloquei antes, o nome e data. Elas são obrigatórias, né, tá com esse aqui, então eu vou ter que responder aqui. Posso selecionar aqui uma data, tem o calendário, beleza. E cada sessão vai ficar em uma página, né, eu vou avançando e vou voltando aqui. Então, a diferença lá entre múltipla escolha e caixa de seleção. Múltipla escolha eu só posso selecionar uma resposta. Caixa de seleção, eu posso selecionar várias, quantas eu quiser, tá. Vamos fechar, vamos voltar para cá. Vou fazer agora aqui outra sessão. Então essa pergunta aqui eu não quero, eu vou excluir, ó. Fiz a pergunta aqui, não quero mais ela. Venho aqui, excluir. E vou para a próxima sessão. Aqui eu vou fazer uma sessão de história. E vou adicionar uma pergunta para ela. E aí seguindo a sequência aqui, eu tenho lista suspensa, tá. Então aqui em lista suspensa eu vou ter que fazer uma pergunta, vamos pôr aqui, hã, vamos pôr aqui o nome. Eu vou pôr as opções. Vamos pôr aqui, se eu pôr o nome errado também me perdoem, que eu não lembro exatamente como escreve. E agora, não sei se é assim que escreve, me desculpe.
Vou tornar ela obrigatória. Vamos ver como é que fica isso aqui. Então, como o nome diz, vai aparecer lá uma lista suspensa. Eu vou pôr qualquer nome, qualquer data aqui. Vou para a próxima. Vou selecionar qualquer resposta aqui. E aqui ele vai aparecer então a opção para eu escolher. Escolho a opção que eu achar que está certa aqui. Uma lista mesmo, tá? Vou fechar de novo. Aqui ele sempre vai pedir se eu não enviar, né, ele diz que não foram salvas as alterações, se eu desejo sair mesmo. Se eu sair, o que eu respondi aqui não vai ser enviado para o formulários para eu avaliar depois, né. Então vou sair daqui. Vou adicionar mais uma pergunta aqui. E das opções que eu tenho, próximo aqui é o upload de arquivo. Esse upload de arquivo é para que quem estiver respondendo, no caso os alunos, eles enviem, por exemplo, uma foto. Eles podem produzir um texto, um material, um PDF, um documento do Word, ou eles podem enviar uma foto, um vídeo, enfim, né? Eu simplesmente vou colocar aqui e vou permitir que eles façam upload de arquivos no Drive, tá? Então, quer dizer, ele está me alertando que que eles precisam fazer login no Google, né, então eles têm que ter uma conta do Google, não precisa necessariamente ser uma conta dessas corporativa, qualquer conta, para eles poder, adicionar arquivos aqui, tá. Então vou continuar aqui, e aí eu tenho que como alterar aqui as configurações desse arquivo. Então vou perguntar aqui, hã anexar fotos da maquete produzida. E aí eu vou permitir apenas tipos de arquivos específicos. Se eu marcar essa opção aqui, eu vou ter que escolher o tipo de arquivo, né. Se eu não marcar, eu deixo o aluno enviar qualquer arquivo que ele quiser. Então ele pode enviar um arquivo de música, ele pode enviar um vídeo, ele pode enviar foto, pode enviar documento, e ele pode até mesmo enviar arquivos, executáveis, né, arquivos que a gente instala programas de computador. Então, eu posso filtrar isso, posso dizer que ele só vai enviar imagem. Então, se ele vai só enviar imagem, o próprio Google sabe quais são os tipos de arquivos de imagem e ele vai filtrar isso, tá? Então, pode ser vídeo também, vou dizer que ele só pode enviar imagem ou vídeo. A quantidade de arquivos que ele vai enviar é um só, e o tamanho máximo do arquivo. Aqui a gente tem que tomar cuidado pelo seguinte, ah, como nós estamos usando o nosso formulários, a nossa conta corporativa, né, uma conta especial do Google for Education, nós temos armazenamento ilimitado, tá? Mais um spoiler lá da live de Drive. Nós temos um armazenamento ilimitado, então a gente não precisa se preocupar com o tamanho. Então, se eu quiser colocar aqui 1 GB e o meu aluno enviar, sei lá, 30 alunos enviarem um arquivo de 1 GB, não vai encher meu Drive porque ele tem espaço ilimitado, tá? Mas ele está dizendo aqui, ó, que esse formulário ele só pode aceitar até 1 GB de arquivos. Só que eu posso mudar aqui, né, então eu posso botar aqui 10 GB, por exemplo. Ele está dando um aviso aqui, ó, esse formulário não está mais aceitando respostas, porque uma única resposta pode exceder o limite de tamanho de 1 GB. Então, se eu pôr 1 GB, como ele está dando aqui o tamanho limite de arquivos de 1 GB, quer dizer que um só trabalho de um aluno pode exceder, pode chegar já nesse tamanho aqui, tá. Então eu tenho que limitar, eu tenho que cuidar para limitar o tamanho do arquivo. E aí tem um problema, quando eu for deixar o aluno enviar vídeo, é muito provável que os vídeos gravados com o celular, eles vão exceder esse tamanho, é muito fácil de exceder esse tamanho, tá. Qualquer celular hoje em dia vai gravar aí com uma resolução muito boa e o tamanho do arquivo vai passar de repente até de 100 mega, né.
Então eu tenho que cuidar com isso aqui, tá. Aqui ele diz que eu posso alterar, eu não vou entrar nessa configuração, porque tem outras várias coisas aqui que eu posso, né, que eu posso configurar, mas aqui, enfim, eu posso mudar, ó. Posso deixar 10, 100, 1 tera, quantos arquivos ele vai poder coletar, tá. Eu não acho interessante, porque são arquivos grandes, e acaba sendo, de repente, se a gente quiser em algum momento baixar esse arquivo, o aluno vai enviar um arquivo muito grande, se ele tiver uma conexão não muito boa, também vai demorar, tá, para enviar. Tem vários fatores que podem influenciar aqui, então eu não deixaria um arquivo pequeno e deixo avisado, né, o aluno vai ver isso, ele vai saber que ele tem esse limite aqui, e aí não preciso ficar me estressando. Vou tornar ela obrigatória e vou seguir para a próxima. O próximo aqui são os mais complicadinhos aqui do formulários mesmo. Nós temos escala linear, grade de múltipla escolha e grade de caixa de seleção, tá. A escala linear, a gente vai fazer uma pergunta, tá, e vai aparecer uma linha, para que o aluno possa selecionar o grau, né, um grau aí que de conhecimento, de aceitação, de gosto por alguma coisa, tá. Então eu posso pôr aqui, ah, de 1 a 10, quanto você conhece sobre as pirâmides de pirâmides de escreve Gizé assim? Não lembro se é assim que escreve. Se tem algum professor de história que quer me corrigir. E aí a escala, eu vou escolher aqui, ó, de 1 até quanto? Eu já disse, ó, que é de 1 a 10 quanto você conhece, né. Eu vou pôr aqui uma opção, tá. E aqui eu posso escolher, né. Então lá no 1 vai dizer assim, ó, pouco. E no 10 vai dizer muito, tá. E vai aparecer a linha lá para escolher. Vamos visualizar como é que tá ficando isso aqui. Então, um nome qualquer, data. E aqui, ó, eu posso fazer o upload de arquivo, né. Então vou clicar em adicionar arquivo, ele vai dizer, ó, upload, pegar um arquivo do meu computador ou um arquivo do meu drive mesmo, tá. E aqui a escala, ó, que eu posso marcar a escala, ó, de 1 a 10, quanto você, conhece sobre as pirâmides de Gizé? Pouco, muito, vai marcar uma escala aqui, tá. E aí, vamos sair daqui. Bom, fechou, terminou aqui, vou criar uma outra seção. Essa outra seção aqui eu vou pôr, conhecimentos gerais. E aí eu vou adicionar aqui a grade de múltipla escolha, tá. Então, aqui em grade de múltipla escolha, eu vou tentar explicar ela. Agora eu vi o chat aqui, o Ivandro Guizé, tem um acento no "é", então. Pergunta, então vamos pôr aqui assuntos gerais, tá. Vamos pôr, selecione a opção de acordo com os títulos mundiais de cada seleção. E aí eu vou pôr aqui, nas linhas, né, linha que vai aparecer aqui, tá, como se tivesse aqui, ó, a sequência. Então aqui linha, eu vou pôr,
Brasil, vou pôr Itália, Argentina, Alemanha. E aqui eu vou pôr as opções que vão aparecer nas colunas. Então, na coluna 1 eu vou pôr 5, na coluna 2 eu vou pôr 4, na 3 eu vou pôr 3, 2 e 1. E vou tornar ela obrigatória. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui, ó. É mais fácil visualizar ela pronta que lá. Aí ele vai pedir para eu fazer um upload de algum arquivo. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui, alguma imagem aqui pronta. Nenhum. Então lá, um arquivo, vou fazer o upload. Está dentro do tamanho adequado, ele deixou fazer. Vamos para a próxima. E aí vai aparecer assim, ó, a opção de acordo com os títulos mundiais de cada seleção. Então eu vou ter que selecionar um para cada linha, né. Então aqui, ó, quantos eu seleciono para cada linha. Então vou pôr Brasil tem 5, a Itália tem 4, a Argentina tem 2 e a Alemanha tem 4. Então respondi, e aí dá continuidade. Então tem a diferença entre essa e esta outra que a gente vai fazer agora aqui, ó. Então, a grade de caixa de seleção. Então, ao invés de múltipla escolha, como está aqui, vai aparecer a caixa de seleção, que é aquela que a gente pode selecionar quantas respostas quiser, tá? E aí eu posso fazer uma pergunta parecida. Vou pôr aqui só Brasil, França, Alemanha. E aí vai ser, eu já esqueci de mudar aqui, né? Então, aqui ó, ficou errado. Vamos mudar aqui. Brasil, França, Alemanha. E aqui eu posso pôr as opções, né? 10. Tian, tem a Oi. Gorete perguntando, professor, dá para fazer cruzadilha? Não, que eu saiba não. Talvez se tiver algum complemento. Ok, obrigada. A pergunta aqui não vai ter muito sentido, né? Porque vai ser uma resposta só, mas é só para a gente ver como é que fica. Vou para a próxima, ó, então vai poder selecionar várias, né? Várias respostas. Poderia inverter aqui a pergunta, né? Também, de acordo com as finais, né? Quais países já participaram, e daí vai ter aqui 10, 8, e eu posso selecionar Brasil, se for o mesmo número, né, de finais aqui, eu posso selecionar vários, tá. E aí as outras que a gente já viu, que é data e horário, que tem lá em cima, né. Tem aqui, essas 2. Essa aqui não vou precisar, vou fechar aqui. Essa aqui eu vou retirar também.
Vamos deixar só essas. Vou adicionar mais uma pergunta aqui, mais algumas, que é para eu utilizar esse aqui depois. Vou pegar a caixa de seleção e aí eu vou pôr aqui. Por mais uma, de múltipla escolha. Agora acertei. E aí vamos pôr aqui múltipla escolha. E aí, Kelps, Miquerinos. Na verdade, aqui, ó, é a mesma, né? E vou pôr resposta obrigatória. Vou obrigar o aluno a responder. Ou então eu já tenho aqui algumas várias perguntas, né? E aí eu quero transformar isso aqui em uma avaliação. Então vamos ter que configurar isso aqui para transformar em avaliação. Como é que eu faço? Eu vou ter que vir aqui no menu de configuração, então. Primeira coisa. E aqui no menu de configuração, nós vamos ter 3 guias. A primeira guia geral, ela diz assim, ó, tem lá os itens. Coletar endereços de e-mail. Então, como eu disse para vocês, eu posso coletar os endereços de e-mail para depois tentar identificar o aluno, né? No caso, se o aluno estiver usando o e-mail corporativo, que é o que é o certo, né? Que normalmente eu utilizo aqui, ele diz, ele vai pegar o endereço de e-mail com o nome já, porque o nome aqui, o nome é o nome do aluno, underline, sobrenome, né? Então já vai trazer para mim o nome. Porém, se eu usar esse formulário e abrir para o público em geral, para mandar para responder com qualquer e-mail, eu vou ter o problema de que alguns vão ter lá, por exemplo, gentefina@gmail.com. Como é que eu vou saber quem é essa pessoa? Não tem como saber. Então, nesse caso, a gente usa lá a pergunta, o nome, né? Claro que ainda a pessoa ainda tem a opção de responder errado mesmo assim, mas é algo que a gente, uma ferramenta a mais para tentar acertar aqui. E recibo de resposta, né? Recibo de resposta, se a pessoa vai receber lá, né? Se a pessoa que responder solicitar o recibo, então se ela vai receber lá um recibo de que ela respondeu, né? Que ela preencheu aí o formulário. Vou deixar desmarcado esse aqui. Aqui, é necessário fazer login. Então, se eu quero restringir só para as pessoas do mesmo grupo que eu, né? Que eu tenho aqui no caso do Senai, eu não quero restringir.
Não quero que seja só para quem tem o e-mail, né, vinculado à instituição. Mas eu quero limitar uma resposta. Então, para limitar uma resposta, esse aqui é bem importante, é o aluno não poder responder várias vezes. Ele vai responder uma vez com o e-mail dele e deu, tá? Então essas aqui são ferramentas que, no caso, se o aluno tiver o e-mail corporativo vinculado à instituição e a gente limitar uma resposta, é uma ferramenta a mais para saber quem é o aluno, para que ele responda corretamente e para que ele só responda uma vez, tá? Eu uso sempre, limite a uma resposta só. Então ele vai fazer login no Google, não é obrigatório que seja a conta corporativa, pode ser qualquer conta de e-mail, desde que seja, né, o Google, e ele só vai poder responder uma vez. E aí os participantes podem editar após o envio, por exemplo, enviou a resposta lá e aí ele vai querer editar depois, vai abrir de novo lá e vai editar, vai aparecer a opção para editar essa resposta. Eu não quero, né? Nesse caso aqui, como a gente está fazendo uma avaliação, eu não quero que ele possa editar a resposta. Enviou o que enviou e deu. E ver gráficos de sumário e respostas de texto. Se os participantes depois podem ver esses gráficos. Então, eu também não vou deixar. E aí, como a gente usou uma questão lá que tem que fazer o upload de arquivo, ele tem aqui a configuração que eu mostrei antes, que é para a gente selecionar quanto de upload de arquivo é disponível para este formulário. Lembrando que eu posso ter 15 turmas, cada turma com 30 alunos. Se eu botar aqui o limite de 100 GB, né, ou de 1 TB, por exemplo, eu posso ter lá 15 turmas vezes 30 alunos com 1 TB de arquivo, né, para cada turma. Então, é bastante coisa. Aqui já configurei, vou lá em apresentação. Apresentação é a forma como o teste, né, a prova, ela vai se aparecer para o aluno. Então, mostrar a barra de progresso. Enquanto ele está respondendo, vai aparecendo uma barinha lá em cima que vai dizendo quanto por cento, né? Vai orientando o aluno, quanto por cento ele já respondeu. Embaralhar a ordem das perguntas. Então, eu uso também bastante esse aqui. É até uma dica para vocês, tá? Eu costumo fazer normalmente 2 ou 3 avaliações. Na verdade, eu faço uma e mudo detalhes, né? As pegadinhas nas perguntas. Então, mudo ali algumas várias perguntas e embaralho elas. Além do tempo limite, claro, que tem lá para o aluno responder. Então, isso ajuda a evitar, por exemplo, que ele vai perder muito tempo pesquisando e em contato com outro aluno. Embora, claro, eles também tenham ferramentas e isso é bem comum de conseguir colar na prova e tudo mais, tá? E uma mensagem de confirmação. Ele terminou e aí enviou e o que vai aparecer? Então, aqui eu deixo o padrão, sua resposta foi registrada. Tá? Ele vai aparecer isso aqui se eu não colocar nada. Se eu escrever alguma coisa, aparece o que eu escrevi. E aí a mais importante de todas, que é a guia de testes. Aqui na guia de teste, então, eu tenho que marcar essa opção para que a minha avaliação aqui vire um teste, vire uma avaliação, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou conseguir atribuir pontuações a cada questão e vou permitir que se faça a correção automática, tá? Com algumas pontuações que eu vou passar logo para vocês. Se a escola, por exemplo, tiver lá um laboratório, né, e esse laboratório for todo de Chromebooks, a Google doou lá para a escola 30 Chromebooks para montar um laboratório. Se estiver usando em Chromebook, ele vai ter a opção aqui de usar, a gente tem a opção de usar o modo bloqueado, que é o quê? Enquanto eles estiverem respondendo essa avaliação, eles não podem abrir outros aplicativos. Então, o Chromebook ele vai gerenciar, né? A gente pode utilizar, pode implementar essa segurança aqui. Então, lembrando que o Chromebook ele é um notebook que utiliza
o Chrome OS, né, é o sistema operacional da Google, tá? Que é basicamente o navegador Google Chrome, assim, certo? E liberar a nota. E aqui a nota eu vou liberar imediatamente após o envio ou posteriormente, depois da revisão manual. Aqui eu recomendo sempre posteriormente, depois da revisão manual. Por quê? Porque tem algumas questões que não vão corrigir automaticamente, ou que vai dar problema na hora de corrigir. E aí a gente tem que verificar isso, tá? Tem que ir lá e revisar isso manualmente, tá? Um exemplo, ah, as de múltipla escolha lá, que a gente tem com caixa de seleção. Se o aluno, por exemplo, eu coloco lá 10 opções para o aluno preencher, ele pode escolher as 10, 5, né, quantas ele quiser. Ele escolheu lá, ele tinha 5 verdadeiras que ele podia escolher e 5 que não era, que era a resposta errada. Ele selecionou 4 certas e nenhuma errada. Eu posso considerar uma parte disso, né? Então, em alguns casos aqui, a gente vai ver depois ali na hora de corrigir, que ele não considera a resposta certa, e a gente tem que verificar isso manualmente. Mas, utilizando a maioria delas com múltipla escolha, facilita bastante. Então, as respostas que as pessoas que responderem podem ver perguntas erradas, respostas corretas, valores. Resposta correta, não, porque eles podem alguém responder rapidinho e passar para os outros, né? E os valores, né? Quanto vale cada questão. Eu vou desmarcar esse aqui também, né? E vou salvar. Salvei. E agora sim, eu posso configurar o meu teste. Então, essas duas aqui não vão valer nada. Vocês vão ver que aparece aqui o total de pontos. Quanto vale essa avaliação aqui, né? Já que é um teste. E aqui eu vou configurar. Então, vou pegar a primeira questão aqui, ó. A primeira questão apareceu aqui já o chave de resposta. Então, aqui, ó, chave de resposta. É aqui que eu vou configurar. Quando eu clico em chave de resposta, ele habilita para mim passar a pontuação que vale esta questão e selecionar a resposta correta. Então, eu vou pôr aqui, por exemplo, a resposta correta é essa aqui. Ela vale quanto? A gente costuma trabalhar com notas de 1 a 10, né? Com peso 10. No caso de 0 a 10, né? Peso 10. Aqui o problema é que a gente não consegue colocar números decimais, então não consigo colocar número com vírgula, tá? Por exemplo, vale um e meio, vai valer 2,5 a questão, não dá para fazer. Então eu sempre coloco um valor de 0 a 100, então peso 100, por exemplo. Aí quando eu quero que vale 1,5, eu coloco 15, tá? Então eu coloco 15 aqui, e já tem lá total 15 pontos, né? Se responder certo. E eu posso já adicionar um feedback da resposta, tá? Então, se eu adicionar feedback, ó, respostas incorretas, eu posso colocar alguma coisa lá, ó. Você precisa estudar novamente o capítulo 6, por exemplo. E aqui eu posso colocar parabéns. Você aprendeu direitinho. Claro. E aí, conforme ele responder lá certo ou errado, vai aparecer, né? Vou dar um concluído e vou para a próxima. Chave de resposta. Vou escolher aqui, ó. Quais das alternativas abaixo o resultado é 4? 2 mais 2, 2 vezes 2 e 5 menos 1. Peso. Essa aqui vai valer 1. Então, vou pôr 10 aqui. Lembrando, eu uso o peso 100 porque não dá para usar número com vírgula. Então, eu uso o peso 100 aí. Fechei. Ele já deixa aqui, ó, a gente já consegue ver
Qual é a resposta certa? Só de clicar em cima da questão, tá? Lista suspensa, mesma coisa. Vou selecionar a opção correta, né? Vou pôr aqui a resposta e vou pôr o valor aqui. Vou dar um concluído. E aqui, se eu errar depois, com a revisão manual, por exemplo, o professor, na hora de colocar a resposta correta, ele errou ali, né? Deu um problema aqui. Coloquei, por exemplo, aqui, digamos que eu tenha marcado aqui Raimundo Corrêa. E aí, né? E aí o aluno vai responder e dar como errada. Depois, na hora da revisão manual, eu posso considerar a resposta, né? Posso ver lá o que o aluno respondeu, que ficou errado para ele. Ah, ele respondeu certo, mas a pergunta estava com o professor que configurou errado, né? Então, vou dar um concluído aqui. E aí ele está dando o total de pontos aqui em cima já, ó. Essa aqui, por exemplo, essa aqui não vou marcar como obrigatória. Eu vou tirar até o vídeo daqui. Então, só pode mandar imagem e ela não é obrigatória, tá? Se ela não é obrigatória, eu também posso deixar aqui como chave de resposta nenhuma, tá? Até porque eu não tem como eu avaliar aqui. Olha, eu posso botar a nota, mas não tem como eu avaliar se a imagem está certa ou errada. O Google não vai fazer isso, então não preciso botar chave de resposta aqui. Vou deixar ela em branco, tá? Essa questão aqui, então, chave de resposta. O que que acontece? Essa aqui também a gente não consegue selecionar a resposta certa. Por quê? Porque ele entende que isso aqui é uma escala Likert, né? A gente escolhe lá de acordo com o que nós sentimos, pensamos. Então ele não dá um valor específico. Então a gente não consegue avaliar essa questão aqui, automática, tá? Até porque eu estou pedindo o quanto você conhece. Tá? Eu não posso dar um certo, porque para quem conhece muito e dar errado para quem conhece pouco, tá? Vou deixar como zero aqui. Então, não vou colocar como chave de resposta. E aí, de conhecimentos gerais. Vou pegar essa aqui e vou lá para a chave de resposta. Então, vamos colocar aqui, ó, Brasil, Itália, Argentina e Alemanha. E aí, quantos pontos vale cada uma, né? Então, aqui sim, ele vai avaliar. Ó. Essa aqui eu vou botar que vale 5. Essa vale 5, 5 e 5. É como se valesse meio ponto cada uma. E vou dar um concluído. Então, total 65. Eu tenho ainda duas questões. Essa aqui é a mesma coisa de antes. Vou pegar aqui chave de resposta. As cores primárias é azul, amarelo e vermelho. Acho que é isso, né? Não concluído. E a última aqui, a chave de resposta de múltipla escolha. Vou pegar a resposta certa aqui. Vou botar, tá 80 pontos o total lá em cima. Eu vou colocar aqui 20 para fechar, né? Concluído. Então dá um total de 100 pontos. Finalizei, agora eu só tenho que enviar para os alunos responderem. Então, como é que eu faço para enviar? Se eu tiver feito lá através do Google Classroom, então vai direto, ele já envia direto. Se eu fizer por aqui, eu tenho que enviar para responder. Eu vou aqui em enviar, e aí tem várias opções, né? Coletar endereços de e-mail, então eu posso coletar aqui, eu posso enviar por e-mail, posso enviar ou anexar num site, né? Por exemplo, estou fazendo um Google Sites lá. Vou lá e anexo, aqui no caso, e aqui eu posso pegar o link direto. Eu vou pegar aqui o URL curto, né? Posso encurtar o URL. Vou copiar aqui, ó. Copiei o link. Vou fechar.
Se eu for enviar por e-mail aqui eu vou ter que configurar, né, se eu tiver, por exemplo, um grupo de e-mails lá, né, por exemplo, grupo Senai Alto Uruguai, vou aqui, escrevo, ele vai enviar para todos que tem naquele grupo configurado. E assim por diante. Eu, no caso, quero o link mesmo, então vou copiar o link, vou fechar aqui e eu vou colar aqui no chat para vocês responderem. Vou deixar uns 2 minutinhos, 3 aí para vocês conseguirem responder para mim, e aí eu já vou usar esse formulário aqui para mostrar para vocês a parte de correção aí das respostas. Professor, eu posso fazer uma pergunta agora? Pode. Eu queria saber se há possibilidade de fazer uma compreensão textual e colocar o texto no formulário e depois as perguntas como você fez. Sim, dá para fazer. Inclusive, eu estava deixando agora para depois, eu ia mostrar como colocar imagens também, tá? Então eu posso vir aqui, ó, deixa eu até adicionar aqui uma pergunta aqui. Então eu posso colocar aqui um texto qualquer, né? Deixa eu ver se eu acho um texto aqui. Hã, vou pegar um texto qualquer aqui, enquanto o pessoal vai respondendo também. Digamos que eu peguei aqui, ó, sobre Santos Dumont, né? Então botei o texto aqui, pode ser até mais texto, tá? Quanto eu quiser colocar aqui, ó. E aí depois eu posso fazer posso colocar as opções aqui. Ou, eu acho que é o que tu queria saber, que vai se enquadrar melhor na tua opção ali, que é fazer o seguinte, eu criar, por exemplo, como eu faço, né, eu crio uma seção nova, e aí a seção eu coloco aqui, ó, ah, sobre o texto abaixo, responda. E aí eu coloco o texto na descrição aqui, ó. E aí eu vou adicionando pergunta. Aí eu coloco aqui a pergunta, ó, por exemplo. Se a resposta pode ser uma resposta curta, né? Hã, em que ano nasceu Santos Dumont? E aí a resposta aqui a pessoa vai responder conforme o texto aqui de cima, né? Deixa eu excluir isso aqui, e tem a resposta. Eu vou adicionando respostas aqui, ó. Por exemplo, qual qual o nome do, hã, avião? Acho que era avião, né? Avião que Santos ou para Paris para realizar seu primeiro voo. E aí, que é
E aí vai ficar o texto aqui e as perguntas aqui embaixo. Aí eu posso fazer múltipla escolha e tudo mais. Só ir colocando o texto, tá? Vai aparecer lá para o aluno, né? Como eu mostrei para vocês, ele vai aparecer a seção aqui, ele vai dar um próxima e vai aparecer lá o texto. Sobre o texto abaixo responda. Aí ele vai ter que ler o texto e aí logo debaixo vai ter todas as questões, até ele ir para a próxima. Espero que eu tenha respondido. Era isso? Sim, obrigada, professor. E a extensão deste texto não importa, né? Pode ser, eu copio Olha, e colo ali, ou eu tenho que acredito tirar que como não. uma imagem. Deixa eu testar aqui, porque tem bastante texto aqui. Deixa eu pegar aqui mais vários parágrafos para testar. Eu acredito que não tenha limite não, porque vou colocando aqui, vou copiar todo ele de novo e vou tentar pôr de novo aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, ó, tá o dobro. Então, ó, não tem um limite aqui estabelecido de texto para descrição. E, professor, mais uma pergunta. Sim. Quando eu vou fazer uma produção textual com meus alunos, daí eu não coloco aqui, eu coloco lá no Word, né? Se eu- Para produção textual, tu pode usar o formulário, só que aí tu vai ter que pôr fazer o upload, né, para ele poder enviar. No caso, ele vai enviar um arquivo de texto, mas o mais recomendado para produção textual é usar o documentos. Vocês vão ter a live de Google Drive Documentos, aquela que eu pedi antes ali, vocês vão trabalhar com o Docs do Google. Sim, era o que eu imaginava, que daí aqui seria mais para, digamos, uma interpretação de texto, assim, e o outro se utiliza lá no Word mesmo, lá no outro documento, né? Isso, Tá bom, isso. professor, muito obrigada. Nada. Bom, tem duas respostas aí, eu já vou para a avaliação lá, só vou mostrar aqui para vocês, eu acho que ficou faltando. Eu posso utilizar imagem também, né? Então, ó, ao invés de texto aqui, eu posso colocar uma imagem. Então, eu posso vir aqui, ó, adicionar um vídeo também, né? Adicionar uma imagem, tá? E aí eu posso pesquisar a imagem do Google. Vou botar aqui o 14 bis. Bis com Z, conhece agora. Bis. Aí, eu tenho a imagem, né? Posso selecionar a imagem, vou inserir ela aqui. Então ficou a imagem aqui, ó, o título da imagem. Não preciso colocar, tá? Não é obrigatório colocar, já está configurada a imagem aqui. E aí eu posso fazer perguntas em cima dessa imagem. Posso utilizar essa imagem aqui e perguntar. Igual eu fiz com o texto, né? Só que na verdade aqui utilizando a imagem, tá? Mesma coisa eu posso fazer com, deixa eu excluir aqui. Mesma coisa eu posso fazer com um vídeo. Então eu posso vir aqui e pesquisar aqui, ah, vamos pegar aqui um vídeo e vai pesquisar, né? Aí tem aqui na verdade é um trailer de algum filme aí que vai sair na HBO, né? Mas vou pegar, só um exemplo, né? Selecionei aqui, ele vai pôr o vídeo aqui, ó, né? Eu posso ampliar aqui, deixar aqui um tamanho bem grande aqui para o aluno assistir direto aqui, né? E também fazer as perguntas em cima desse vídeo. Outra coisa bacana, deixa eu até remover aqui, é que digamos que aqui tenha, vou botar o texto de volta aqui como descrição. E aí eu tenho aqui as respostas. Então a resposta, ao invés de, por exemplo, eu posso colocar aqui múltipla escolha. E ao invés de eu colocar
escrito a resposta, eu posso colocar: "Em que ano nasceu Santos Dumont?". Vamos pôr aqui, essa aqui na verdade não vai ser legal de eu utilizar, vou utilizar essa aqui, ó, múltipla escolha. Digamos que o aluno tenha que pôr a foto do avião, né, do 14 bis aí, e eu vou tenho que escolher qual é, né. Eu venho aqui e vou pesquisar aqui, né, 14 bis, pego uma imagem, né, eu pesquiso no Google. O bacana de pesquisar aqui é que o Google traz fotos que não têm direitos autorais, a gente pode usar sem problemas, né, então vou inserir. E a foto vai ser inserida aqui, ó. Então fica como opção, né, eu boto uma pequena descrição e a foto aqui. E aí a próxima opção eu posso botar outra foto, então o aluno pode selecionar, ao invés de um texto, né, como resposta, uma imagem, tá. Certo, vamos lá então. Aí vamos aqui para as respostas. Então aqui em cima enviei o formulário, o pessoal já respondeu, tudo mais. Aí aqui em cima eu tenho as respostas, tá? Então vou vir aqui em respostas e ele vai trazer para mim aqui várias coisas, tá? Primeiro, quantas respostas eu tenho, certo? Quantas respostas eu tenho e um resumo, pergunta e individual. Vamos lá então. Aqui tem a opção de aceitando respostas. Então, a partir do momento que, ó, chegou o horário, eu vou começar a corrigir, né? Não estou mais aceitando resposta de nenhum aluno. Então, vou marcar aqui. Então, eu não estou mais aceitando. O aluno não vai conseguir mais mandar resposta. Posso dizer mandar uma mensagem aí, tá? Então, não estou aceitando mais resposta. Aí eu venho aqui em resumo. Em resumo, ele vai dizer para mim, ó, quem acertou, tem os nomes e tal, e tá dizendo, ó, quantos acertaram, né? A data não cobrei, nome não cobrei, vamos lá. E aqui, ó, 100% dos alunos acertaram essa questão. Então ele mostra um gráfico para mim e que eu consigo usar esse gráfico para mensurar qual conteúdo eu tenho que revisar. Então, quando eu olho para esse gráfico aqui, eu sei que, opa, esse conteúdo aqui os alunos já dominaram. Foi 100% de resposta correta. Beleza, vou para o próximo. Aqui, ó, eles marcaram as 3 opções, né, então teve 3 de 4 respostas corretas, depois a gente vai ver, porque ele considera, né, que deixou de marcar uma, ele não vai dar correta, tá. Então aquilo que eu falei para vocês, pode selecionar quantas quiser, mas se for uma, 2 ou 3, vai estar certa, né. Só que ele não considera, então já vou mostrar para vocês como é que faz. Aqui também tudo certo, aqui teve um anexo, né. Ah, e aqui, de 1 a 10, quanto você conhece sobre pirâmides de Gizé? Aí teve aqui, ó, uma pessoa 4, uma pessoa 7 e 2 pessoas 8, né. Então ele não está valendo nota, mas eu consigo mensurar aqui quanto eu posso voltar a abordar esse assunto aqui na minha aula. E assim para todas elas. Então aqui ele mostra um gráfico bem bacana que eu consigo, né, ah, que eu consigo trazer, visualizar, né, trazer para mim esse feeling, né, entender o que que o aluno ainda está precisando aprender e configurar a minha revisão, enfim, tudo mais, tá. Se eu for em pergunta, aqui em pergunta vai aparecer lá, né, a pergunta, qual é, então, qual o seu nome? Eu tenho todas elas aqui, né, todas elas. Eu vou pegar aqui a primeira. Quais das alternativas abaixo o resultado é 4? Então olha só, aí ele mostra para mim aqui, hã selecionou as 3, né, a resposta correta. Teve 3 respostas aqui, das 4, que colocou as 3. Tá certo, beleza, considero. Aqui, teve uma pessoa que respondeu só uma alternativa, só que ela tá certa, então eu vou ter que colocar aqui o peso, né, disso aqui. Então eu posso vir aqui e atribuir, olha, ela respondeu só uma, mas ela respondeu certo, porque 2 mais 2 é 4. Eu não pedi, hã,
né, não pedi selecione todas as alternativas que o resultado é 4, tá. Eu pedi para ele selecionar quais delas é 4, ele selecionou uma, tá certo, certo. Então, coloquei aqui coloquei aqui esse aqui como certo, né, marcar como correta, beleza, deu nota 10, aqui tá tudo 10, vou para a próxima. Opa, salvar, beleza. Ele tá pedindo para salvar ali as minhas edições, né, tem que salvar, bom que eu ia esquecer, tem que salvar para enviar, né, para ficar o feedback aí para o aluno. Vou para a próxima, e aí ele vai ver aqui, ó. Vai analisar de todos, ó. Vamos pegar aqui, próxima pergunta. Quem descobriu o Brasil? Então teve aqui, todo mundo acertou. Beleza, vou para a próxima, né, e assim por diante. Então eu vou avaliando, por exemplo, aqui, ó, aqui teve várias respostas diferentes, né. Não está valendo ponto, eu não coloquei pontuação nenhuma, mas eu posso avaliar aqui. Posso dizer que vale algum ponto aqui. Então, quanto você conhece sobre as pirâmides? Dependendo do que eu tivesse perguntado, eu poderia dizer que, esse aqui vale 5, esse aqui vai valer 10, esse aqui vai valer 15, né. Vou salvar e vou para a próxima pergunta. Então eu vou avaliar aqui pergunta por pergunta e posso enviar feedbacks individuais também, né. E aqui eu posso verificar individualmente, então vou pegar aqui individual e já vai trazer aqui, ó, do William. Então o William botou o nome, a data, né, e aí ele tem as respostas. Então, ó, aqui tá certo, respondeu certo. Então, olha, ele tinha respondido essa daqui, né, como certa. Tá certa, eu já dei a nota aqui e eu posso adicionar um feedback individual, né. Posso digitar ali, ó: "Parabéns, sua resposta estava correta", tá. Vou salvar e vai enviar para ele lá, quando eu terminar a correção individual. Então aqui, ó, por exemplo, ó, ele acertou, errou, errou e errou, né, a resposta correta era essa. Então aqui, como tem um valor para cada uma, vai ficar esse valor aí, não tenho que mudar, né. A resposta certa é essa, e assim por diante, tá, todas elas. Vou salvar, e aí quando eu terminar de verificar, eu posso liberar a pontuação. Então libero a pontuação, verifiquei de todos, né, todos os alunos aí. Eu venho aqui, vou marcar todos os que eu conferi individualmente, e eu posso vir aqui no mandar uma mensagem, né, opcional, ah, avaliação verificada. Enfim, vou mandar uma mensagem ali, né. E eu vou enviar e-mails e liberar. Então, envia e-mail, o aluno vai receber o e-mail com a nota e com a correção, ele vai poder verificar essa correção aí, certo? Quase no tempo aí, tá? Outro recurso que nós não vamos ter tempo de explorar agora, mas tem o tira dúvidas também, que vai ser bacana aí para vocês testarem, que é criar uma planilha, né, gerar uma planilha a partir das respostas. Então, eu posso vir aqui e gerar uma planilha. Então ele vai mandar lá pro planilhas, ó. Vai dar o nome, né, eu vou criar aqui uma planilha. Ele traz todos os dados para mim aqui, ó, todos os dados para mim. Depois eu consigo vir aqui e gerar gráficos diferentes, avaliar, verificar de forma diferente essa essas pontuações aqui. Certo, pessoal? Chegamos aí no horário, né, bem na
bem na hora. Espero que eu tenha sido bem claro aí para vocês, tenha ajudado. Peço que pratiquem aí para aplicar, chegar no tira dúvidas aí também com bastante dúvida, beleza? Obrigado pela atenção.